Olá, seja bem-vindo ao canal Karsug. Eu sou a Cláudia Karsug e estou aqui para apresentar hoje para vocês este novo carro da Volkswagen, o Volkswagen Nivus. Se você é fã de carro como eu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você saber de todos os lançamentos e novidades. Esse é o novo carro da Volkswagen, o Volkswagen Nivus, apresentado recentemente à imprensa e já à venda nas concessionárias. Ele é um crossover. Se você olhar para ele, ele tem cara de SUV, ele tem traseira de coupé, mas ele é considerado um crossover. Por quê? Porque a definição de crossover é quando se misturam carrocerias. Vou dar um exemplo para vocês. Nissan Kicks é considerado um crossover. Ele é feito sobre a plataforma do Marte, mas ele traz elementos de SUV. EcoSport, feito na plataforma do New Fiesta, também trazendo elementos de SUV. E esse daqui é feito na plataforma modular da Volkswagen, que faz tanto Polo quanto Virtus. Uma coisa legal de vocês saberem, inédito isso, a Volkswagen está muito adiantada na tecnologia, não foi feito sequer um carro protótipo para este lançamento. Na verdade, ele foi todo planejado usando realidade aumentada e realidade virtual. Um grande avanço, porque é uma tecnologia que tem uma precisão absurda para poder fazer o carro. E eles contaram com isso para poder lançar o carro. A produção dele começou dia 8 de junho. Agora vamos dar uma olhadinha aqui o que ele traz. O conjunto óptico todo em Full LED, o DRL também em LED. Aqui os faróis de neblina. Esta grade com o DNA da Volkswagen, aqui embaixo também com essas entradas de ar. E este acabamento aqui em preto, aqui embaixo em plástico, protegendo a parte de baixo do carro. Se a gente vier aqui para a lateral, a gente vai ver que ele está usando roda aro 17 com pneus 205/55. Essa versão que eu estou avaliando é a versão de topo, a Highline. Só existem duas versões, a Comfortline e a Highline. O espelho pintado na cor do carro e aqui o repetidor do pisca. Se a gente continuar olhando para a lateral, ele tem linhas que o cortam, dando uma impressão bem musculosa. Ele tem uma altura livre do solo mais alto que o Nivus e o Polo, eu vou explicar isso depois para vocês. Vindo aqui também este acabamento, esses racks aqui na lateral, essas linhas que dão essa impressão musculosa para ele. E vindo aqui para trás, ele cai como um coupé. Vocês podem ver que o design dele cai como um coupé. E a gente chega finalmente no porta-malas, que eu posso abrir tanto pelo botão aqui atrás, como por um botão lá dentro, no Volkswagen Play, que é uma novidade da Volkswagen. Ele tem um excelente porta-malas de 415 litros. E se você usar os bancos rebatíveis, você consegue um volume muito maior. Aqui embaixo a gente tem o step, com uma roda estilo temporário. Agora vamos lá para dentro conhecer o carro. Um grande questionamento é com relação a essa traseira coupé, o espaço interno atrás. Então, vamos lá que eu quero mostrar para vocês. Aqui tem um bom espaço interno para o banco da frente, né? Tô eu sentada aqui na frente, então, lembrando, eu tenho 1,64 m, a gente tem aqui uns 20 centímetros, 20 e poucos, e aqui falando na minha altura, uma pessoa de 1,75 m senta bem. Mais do que isso, com certeza aqui vai pegar a cabeça, vai comprometer por causa desta queda do coupé. Vamos mostrar um pouco o acabamento do carro. Ele é em plástico, ele tem alguns, aqui é totalmente tudo em plástico. O vidro elétrico na traseira, aqui a saída de som, e eu quero mostrar o banco em couro. Ele tem dos dois lados este porta-revistas. Aqui atrás, obviamente, 3 lugares, sendo que o do meio está sempre mais comprometido porque o solo não é liso. Ele tem essa coluna aqui no meio, então quem senta aqui na frente vai mais, aqui no meio, perdão, vai mais comprometido. Mas uma coisa muito legal que eu sempre gosto de mostrar, tem 2 saídas de ar condicionado aqui atrás e uma tomada USB para quem está sentado aqui atrás. Isso traz bastante praticidade para o dia a dia. E não tem apoio de braço aqui no meio, então são os lugares e a saída do cinto do meio não é do teto, é aqui também do meio. Fixação Isofix para cadeirinhas, que é super importante, e os 3 assentos de cabeça que são obrigatórios. E luz de leitura aqui em cima também. Traz bastante claridade para o carro quando você está andando à noite. Agora eu quero passar as medidas para vocês.
O carro tem 4,26 metros de comprimento, 1,75 de largura, 1,49 de altura e o entre-eixos de 2,56. Isso permite estar sentado confortavelmente. Outra coisa que eu queria falar para vocês, eu disse que ele é 27,5 milímetros mais alto que o Polo. Isso é por conta do conjunto roda-pneu e também do conjunto mola-amortecedor, faz ele ser um pouco mais alto. Agora vamos lá para frente ver o resto. Vou entrar no carro, embora a chave seja canivete, eu não preciso dela, basta apertar o botão e o carro está aberto. Vamos ver a porta, todos os controles que ela tem. Aqui ela tem o fechamento automático, assim que você acelera. Aqui tem os fechamentos dos vidros elétricos. Aqui você consegue bloquear os vidros. E aqui o controle dos espelhos elétricos, inclusive com rebatimento. Se você precisar, naqueles momentos que vem um motoboy, alguma coisa assim, tem um rebatimento. Tem um porta-objetos bem legal aqui, com bastante volume. E este acabamento aqui da caixa de som. Mas lembrando que aqui é tudo plástico, com exceção desse pedacinho aqui que é o couro, o mesmo couro dos bancos inclusive. O banco, para eu regular, tem ajuste de altura do banco e aqui no cantinho o ajuste do encosto. Ele acaba algumas vezes, dependendo da posição, pegando um pouco com o cinto, mas aí depende de quanto você vai para frente ou para trás. Aqui a gente tem na direção regulagem de profundidade e de altura. Você pode regular como ficar melhor para você. Aqui do lado a gente tem o acionamento do conjunto óptico, dos faróis, a posição automático, desligado, e aqui manualmente você aciona. E aqui para o lado é o acionamento do farol de neblina, você puxa para que ele acenda. E estando aqui, nesse botãozinho você tem a regulagem da intensidade da luz de neblina que você queira usar. O carro eu aciono por aqui, através desse botão Start and Stop. Liguei o carro. Acende este painel de 10 polegadas e agora vamos dar uma olhadinha no volante. Venho mostrando para vocês essa nova tendência da base do volante mais retinha e ele aqui redondo. Essa é uma pegada mais esportiva que as montadoras estão querendo dar para o condutor. Deste lado do volante a gente tem toda a setagem de piloto automático e aqui embaixo um botão que aumenta e diminui o volume do som. Desse lado aqui a gente troca as estações do rádio, aqui a gente ativa o telefone e aqui no meio a gente mexe no computador de bordo que aparece ali na tela. Então eu gosto de ter a velocidade digital colocada, mas eu tenho acesso a informações como temperatura do óleo, a última trip que eu fiz, quanto foi, aqui o consumo instantâneo e a autonomia, por exemplo, eu estou com uma autonomia de 340 km, tendo usado meio tanque de gasolina. Isso é bem legal. E a vista geral, que ele te faz um resumo. Aqui eu andei a longo prazo, não, o resumo geral, vamos lá, peraí, vista geral, eu tenho um consumo de 10,3 km por litro na cidade e na estrada eu consegui fazer 13,2 km por litro. Ele é bem econômico e ele traz uma autonomia bem grande, isso permite grandes distanciamentos com um tanque de combustível. Aqui atrás dos volantes a gente tem o pedal shift para mudança de marcha, é um câmbio automático de 6 velocidades que você pode trocá-las aqui. Do lado esquerdo eu tenho a alavanca dos piscas e do lado direito do acionamento dos limpadores de para-brisa, tanto dianteiro quanto traseiro. Vindo aqui para o meio, duas saídas de ar-condicionado. Aqui o acionamento do ar-condicionado digital, porém não é bizone. E aqui no fundo, que poderia ser iluminado, fica bem escurinho, eu vou puxar a alavanca de câmbio para facilitar, uma entrada USB. Aqui a alavanca de câmbio, como eu já mostrei para vocês. O freio não é um freio elétrico, é um freio de travão, como a gente está acostumado. Uma tomada aqui, uma entrada 12 volts e mais um porta-objetos aqui no meio. Chegando a esse apoio de braço, que também é mais um porta-objetos. Então, em termos de volume para objetos que a gente tem, ele tem um volume bem legal. Mais um detalhe só do acabamento aqui, que aqui é em plástico, né? E aqui é acabado em black piano, mas são, voltando, não tem rebarbas. Ele encaixa muito bem e não faz barulho.
Eu gosto de lembrar, de mostrar para vocês que eu acho que a Volkswagen tem, obviamente, é um DNA alemão, tem um acabamento muito, com linhas muito retas, muito duras, eu acho. Mas isso cabe ao gosto de cada pessoa. Só para falar mais um pouco aqui dentro, ele tem 6 airbags de série, 2 na frente, 2 laterais e 2 de cortina. Aqui, as mulheres gostam de ver isso, acende, tem espelho para os dois lados que acendem, do meu lado também, o espelho com luz. E aqui a gente tem o controle das luzes da frente com um porta-óculos aqui em cima. Bem legal. A Volkswagen pontou muito sobre a tecnologia para desenvolver seus carros. Este daqui é o Volkswagen Play. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Diferente do Onix, por exemplo, que já vem com internet embarcada, você tem que usar a sua internet ou de alguma rede Wi-Fi. Então eu abri meu acesso pessoal e eu vou ativar o Wi-Fi daqui para poder usar os aplicativos e mostrar para vocês. Então vamos lá. Ele achou o iPhone da Cláudia. Ele pediu a senha, ok. Está estabelecendo conexão. Está online, perfeito. Agora, vamos aqui que eu quero mostrar para vocês. A Volkswagen fez uma parceria com alguns aplicativos. Um deles é o Estapar, onde você pode pagar o estacionamento por aqui mesmo ou colocar cartões da Zona Azul por aqui, sem precisar usar seu celular. Com a Porto Seguro, você pode pedir um guincho por aqui, você pode ouvir livros e você pode usar aqui o aplicativo Meu Volkswagen, que foi desenvolvido em parceria com a IBM, usando o sistema Watson, onde você faz perguntas e ele tem 12.000 perguntas cadastradas. Aqui ele está configurado para o jornalista, então eu vou fazer uma pergunta para vocês verem como funciona. Vamos lá novamente. Qual a potência desse motor? Ele está buscando. O motor do seu Nivus é 1.0 TSI Total Flex, tem potência de 116 com gasolina e 128 com etanol. Então, basicamente, ele responde as perguntas do manual cognitivo. O que acontece? Algumas perguntas não são todas que ele responde, mesmo tendo tido 12.000. Por exemplo, qual o ângulo de saída do carro? Ele não encontrou a resposta. Então, teoricamente, ele tinha que encontrar tudo, mas ele ainda não está setado para tudo isso. Vamos voltar para cá. Vou conectar meu telefone agora a partir de adicionar dispositivo. Meu Bluetooth está aberto. Ele achou meu iPhone. Está estabelecendo conexão. E eu estou com o código aqui para emparelhar. Quero ativar o CarPlay. O CarPlay eu não preciso de fio. O Android Auto sim, precisa do cabo ligado aqui no USB. E pronto. Aqui eu tenho acesso ao meu Spotify, às minhas mensagens, ao meu Waze. Então a minha tela está espelhada lá. Vamos voltar para cá que eu quero mostrar outra coisa legal para vocês aqui desse aplicativo. Aqui desse display. Aqui a gente tem os dados de viagem que eu fiz, quanto eu tenho de autonomia ainda. Aqui, Active Info Display, é legal que você escolhe como você quer colocar. Então, o padrão vai aparecer lá na minha tela, esta forma padrão, onde tem a marcha e a velocidade. No caso, eu estou em pé e eu estou parada. No perfil 1, muda, vai aparecer para mim o consumo e a autonomia do carro. E no perfil 2 vai aparecer quanto eu fiz de percurso e o tempo de viagem que eu fiz até agora. Outra coisa que eu mostrei, através deste botão eu consigo abrir o porta-malas. Aqui eu consigo ativar e desativar os sensores da frente e da trás de estacionamento. E aqui eu venho para as configurações do sistema todo. Então tela, áudio, modo valet, as luzes, coloco o meu perfil aqui. Então, este é um grande pilar da Volkswagen que ela pontou em cima da tecnologia. Assim como para desenvolver o carro, que eu já contei para vocês, que ele foi todo feito sem um protótipo, foi feito com o uso de realidade aumentada e realidade virtual, aqui também ela tem uma central de entretenimento altamente tecnológica.
Eu gostei muito. Me falem o que vocês acharam, deixem perguntas, dúvidas, comentários para a gente trocar uma ideia sobre isso. Por último aqui dessa tela, eu só quero mostrar para vocês a câmera de ré, muito boa, boa definição. E aqui, como não tem obstáculo nenhum, ela não vai apitar, não vai nada. Mas se tivesse alguma coisa, além do alerta visual, eu teria o alerta sonoro também. Motor desse carro é o famoso motor 1.0 3 cilindros da Volkswagen, turbo com injeção direta de combustível. Vocês vão ver escrito 200 TSI lá atrás, isso significa o torque do carro. A Volkswagen coloca todos os torques na sua nomenclatura. Ele tem 200 Nm de torque ou 20,4 kgfm. A potência máxima desse motor, quando abastecido com etanol, é de 128 CV a 5.500 RPMs. Esse torque de 200 Nm, ele é entregue a partir de 2.000 RPMs. A autonomia desse carro, como eu falei para vocês, na cidade ele tem uma autonomia de cerca de 556 km e na estrada 686 km. Ele faz de 0 a 100 em 10 segundos, isso é informado pela Volkswagen. E a própria Volkswagen fala que ele é 1,5 segundos mais rápido que todos os outros SUVs da mesma categoria. E o peso bruto total dele é de 1.650 kg. Vocês podem ver aqui dentro, que eu sempre gosto de chamar a atenção, é um motor compacto, né? 1.0 3 cilindros, ele vibra e aqui ele não tem aquele acabamento que eu gosto de mostrar, que é o material fonoabsorvente. Isso que acontece, a gente ouve a trepidação do motor lá dentro. Se tivesse, a gente ouviria menos. Por ser a versão de topo, eu acho que aqui poderia ter um acabamento, mas aí cabe ao fabricante o que é prioridade no que ele quer colocar no carro. Mas a gente ouve, principalmente quando você põe, por exemplo, você está andando, você freia e aí você engata a marcha ou você desengata a marcha, você ouve o motor trepidar. A Volkswagen fez uma parceria com a rede Sem Parar. Tem uma tag instalada no vidro e a gente vai experimentar coisas diferentes que ela está oferecendo a partir de agora. Para os jornalistas foram disponibilizados R$200 para serem gastos da seguinte forma. Até R$130 eu posso usar para abastecer o carro nos postos Shell, BR ou Boxster, em São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná. E para alimentação, foi feita parceria com a rede McDonald's, Ragazzo ou Habib's, de até R$70. Vamos ver agora como é que funciona. Estamos com o Nivus da Volkswagen e ele está com uma parceria com o Sem Parar. A gente vai fazer um pedido aqui no McDonald's da estrada e vamos pagar com o Sem Parar. Vamos lá, acompanhe. Acho que só isso? Só isso. Tá, muito obrigada. Oi, boa tarde. Eu vou pagar com Sem Parar? Ali em cima já identifica a sua placa. Tá, então ali identificou a placa e aí o pagamento é automático. Isso, é só aperta o botão. Joia, obrigada. Vocês entenderam? Ali identifica a placa e o pagamento é automático. Aí já automaticamente já pagou e você recebe uma mensagem. Ah, legal. Perfeito. Muito obrigada. Recebi meu pedido aqui no carro, muito legal nesse momento de pandemia, a gente não toca em nada. Passei pelo drive-thru, tá tudo pago, recebi meu lanche e agora vou apreciar. Tchau. Boa tarde, tudo bom? Vocês aceitam Sem Parar? Eu preciso abastecer com Sem Parar. Tá. E aí, como é que é feito o pagamento? Para explicar aqui no vídeo. Chegou, a senhora parou na bomba, chegou Sem Parar, automático, direto no cartão de crédito. Entendi. Ele tá cadastrado. Tá joia. Gasolina V-Power? Não, a gasolina é normal, comum. Então, Pode se 130. ligar. 130 e a hora que parar, parou. Muito obrigado. Obrigada, viu? Bom dia. Tchau, tchau. Terminamos de abastecer o carro aqui no posto com o Sem Parar. Muito legal a experiência. Você não desce, não põe a mão em cartão, não precisa digitar nada, principalmente nesse momento de pandemia. Achei muito legal a experiência. Obrigada, Sem Parar. Vamos andar um pouquinho agora para sentir um pouco o carro. Esse carro tem controle de estabilidade, controle de tração e um item de segurança super importante é a frenagem autônoma. Como ela funciona?
Até 50 km por hora, se um obstáculo passar na frente do carro, o carro freia automaticamente. Você não precisa colocar o pé para ele frear. A partir dessa velocidade, ele reduz a velocidade bruscamente para que o seu impacto seja o mínimo possível. São itens de segurança que a maior parte dos carros está colocando, que são super importantes e fazem diferença na hora que você vai comprar um carro. Para ele frear normalmente, de 100 km a zero, ele tem 35,5 metros de deslocamento. É uma distância bem pequena e a Volkswagen se vangloria muito disso perante a concorrência. Eles conseguem um número bastante expressivo positivamente. Os freios desse carro são freios a disco, tanto na frente quanto atrás, sendo que na frente são freios ventilados. A suspensão é uma suspensão que ela absorve o impacto, mas a gente sente bastante as irregularidades. Essa é uma característica do carro. É suspensão tipo McPherson na frente e eixo interdependente atrás. Eu vou passar agora em vários lugares aqui do asfalto de São Paulo, acabei de passar numa valeta, para vocês terem uma noção de como o carro se comporta. Cada carro tem uma setagem para a sua suspensão, ela pode ser mais mole ou mais dura, isso depende de como a marca entende o que ela quer oferecer para o cliente. E agora eu quero mostrar do Nivus para vocês. É muito confortável para quem está aqui dentro, tá? A sensação de conforto, a gente andou na estrada com o carro também e ele é muito confortável, muito confortável. A dirigibilidade dele é muito boa. Esse é o Volkswagen Nivus, que vem em duas versões. Eu falei para vocês, Comfort Line, que ela custa R$ 85.890. E este daqui específico que a gente está usando, a versão Highline, topo de linha, que custa R$ 98.290. O único opcional que ele tem, ele é todo completo. O único opcional são as cores que acrescentam em cima desse R$ 98.290. Gostou do carro? Deixe seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até a próxima. Tem mais novidade em breve.